Daniel Alves está perto de oficializar o seu retorno aos gramados pelo modesto São João de Ver, que disputa a terceira divisão do Campeonato Português. Ele está resolvendo os últimos detalhes da sua inscrição e em breve voltará a jogar futebol. Na reta final de 2025, o lateral direito havia comprado parte da SAD do próprio São João de Ver, que é como se fosse a SAF aqui do Brasil. Já no começo da semana passada, ele assumiu a totalidade das ações, ou seja, hoje ele é mesmo dono do clube português. O lateral direito está afastado do futebol desde janeiro de 2023 e vai assinar um contrato curto, ou seja, de apenas 6 meses. Aí depois o Daniel Alves está na dúvida do que é que vai fazer, se vai estender o contrato por mais um ano, ou seja, até o meio de 2027, ou se depois vai dar início à sua carreira como técnico, que pode ser inclusive lá no próprio São João de Ver. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Alexandre Pato pode adquirir um clube lá no campeonato inglês. Vou te falar também sobre Cristiano Ronaldo, que previu que Michael Carrick faria um bom trabalho lá no Manchester United. Cuiabano pode parar no Vasco. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Vasco tá querendo reforçar a sua lateral e o alvo é Cuiabano, ex-Botafogo e que hoje em dia está no Forest. O jornalista Lucas Pedrosa informou que as negociações entre os clubes estão a todo vapor e nesse momento elas são por um empréstimo com obrigação de compra no final do período, avaliada em 7 milhões de dólares ou 37 milhões de reais. O lateral esquerdo acenou positivamente para a possibilidade de atuar no Cruz Maltino, já que vê com bons olhos um retorno ao Brasil. E agora o Vasco tenta convencer o clube inglês de liberá-lo antes do fim da janela. O jogador não vem sendo utilizado lá no Forest, ele soma apenas 2 partidas, por volta de 180 minutos, e a sua vontade realmente é voltar para o Brasil. O Vasco corre para finalizar essa negociação o quanto antes, e vamos ver qual será o desfecho, mas eu acho que o Forest não vai criar muitos empecilhos. Santos reativou seu interesse na contratação de Rony e já retornou às negociações. Inclusive, o portal GE informou que o diretor do Peixe, Alexandre Matos, viajou a Belém do Pará para se encontrar pessoalmente com o empresário do atleta em busca de facilitar a liberação. Santos perdeu Guilherme para a MLS e Rony é visto como peça de reposição. Lembrando que o camisa 11 foi vendido ao Houston Dynamo por 11 milhões de reais e a negociação pelo Rony tem valores semelhantes. Lembrando que o jogador tem contrato com o Galo até 2027, porém o Atlético topa negociá-lo de forma definitiva e a ideia é concluir a transferência nas próximas semanas. O Atlético não vê problema nenhum na saída do Rony, até porque ele não é unanimidade nem dentro do clube e muito menos com a torcida, que não tem muita paciência para os seus erros, Então muita gente quer ver o Rony realmente indo embora do Atlético. Eu acredito que não deve ter problemas nessa negociação, a não ser em relação a valor de salário que o Rony tá exigindo para o Santos, tá? Mas eu acho que no final essa negociação vai acabar dando certo. Lembrando que o Corinthians também demonstrou interesse, segundo o diretor de futebol Marcelo Paz, mas as negociações não avançaram. Então hoje o Corinthians não tá mais de olho no Rony. Alexandre Pato em breve pode adquirir o Colchester United, que disputa a 4ª divisão do campeonato inglês, pois ele faz parte de um consórcio interessado na aquisição. Isso daí foi informado pelo próprio clube. Pato esteve no estádio no último sábado para acompanhar o jogo contra o Fleetwood Town, a convite do atual proprietário. Segundo informação da BBC, o acordo é considerado possível, porém vale a pena lembrar que o Colchester também interessa a outros, e o atual dono falou que a prioridade dele é encontrar um investidor com capacidade de levar o clube a um novo patamar. Atualmente o Colchester United está invicto a 6 partidas e ocupam a 8ª colocação na tabela, a 3 pontos da zona de classificação para os playoffs. A ideia, obviamente, do clube nessa temporada é conseguir acertar o seu retorno para a 3ª divisão do campeonato inglês, onde eles não jogam desde 2016.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O Arsenal ligou alerta na Premier League por conta do setor ofensivo, que passa um período de seca. Bukayo Saka, por exemplo, já está a 9 partidas sem balançar as redes. Vitor Gyökeres, nos últimos 11 jogos, só conseguiu marcar gols de pênalti. E Gabriel Martinelli chegou a 13 partidas sem marcar. Leandro Trossard não faz um gol desde o final do ano passado, mas o pior caso no ataque é de Noni Madueke, que já está há um ano sem conseguir fazer um gol ou dar assistência no campeonato inglês. A torcida tá começando a ficar preocupada, pois dizem que falta criatividade no meio-campo da equipe, e também comentam que o Arsenal depende muito de escanteios para marcar gols. Os Gunners nesse final de semana viram a distância para o City e Aston Villa diminuir para apenas 4 pontos, o que ligou alarme na equipe de Mikel Arteta. Meus amigos, a torcida do Arsenal está um pouco acostumada, né, a ver o time pipocar justamente na reta final da temporada, e os caras estão cansados. Por isso que eles estão bem preocupados, principalmente com o setor ofensivo. Se você comparar em termos de artilharia, os artilheiros do Arsenal na Premier League são o Trossard e o Gyökeres com 5 gols cada. Já o artilheiro do City é o Haaland com 20 gols. O artilheiro do Brentford é o Igor Thiago com 16 gols. Então a diferença é muito grande. E aí muita gente levantou a questão: será que o Arsenal consegue ser campeão sem ter um goleador lá no campeonato inglês? O que você pensa a respeito disso? Será que os Gunners vão pipocar? Fala. Há 2 semanas atrás, a joia do Barcelona, Dro Fernandes, surpreendeu a muitos ao anunciar que gostaria de deixar a equipe assim que completou os seus 18 anos. E ontem ele foi anunciado como novo reforço do Paris Saint-Germain, onde assinou até 2030. Estou muito feliz e muito orgulhoso por me juntar ao Paris. O PSG é um clube enorme que acompanho desde criança, onde grandes lendas deixaram a sua marca. Hoje tenho uma enorme vontade e motivação para jogar e dar tudo por essa camisa. Foi o que falou o Meia assim que foi apresentado ontem. Dro Fernandes era grande joia de Hansi Flick e ele foi utilizado na pré-temporada, na Champions e também na La Liga. Inclusive, o técnico ficou bastante revoltado com a decisão do jogador de ir embora do Barcelona. Porém, Dro e seu empresário pagaram a multa rescisória de 6 milhões de euros para quebrar o vínculo. O Dro era a grande aposta do Hansi Flick no Barcelona, assim como outros técnicos apostaram em joias da base, né? Como por exemplo o Xavi aí no Lamine Yamal, também o Ronald Koeman no Baldé e por aí vai. Aí o Hansi Flick ficou maluco quando realmente o Dro decidiu, junto com seu empresário, em ativar essa multa rescisória. Ele não escondeu a sua irritação na recente entrevista. E aí foi levantado, né, na Espanha, na Europa também, essa questão dos empresários. Até onde o empresário tá ajudando o jogador e até onde ele está mais pensando no dinheiro e às vezes prejudicando a carreira do atleta. O que vocês pensam sobre isso, do Dro e seu empresário pagarem a multa rescisória para se mudar lá para o PSG? Lembrando que o moleque acabou de completar 18 anos e era o grande queridinho do Hansi Flick. Um post de Cristiano Ronaldo de 2021 está chamando muita atenção, e é porque ele falou o seguinte na despedida de Michael Carrick como interino do Manchester United. Michael Carrick era um jogador de classe e também pode se tornar um grande técnico. Nada é impossível para esse cara. Pessoalmente tenho orgulho de ter jogado ao seu lado e também tê-lo como treinador no nosso banco. Naquela época, o técnico comandou a equipe em apenas 2 partidas e foi embora curiosamente após ganhar do Arsenal por 3-2. Agora, 5 anos depois, Carrick voltou com um contrato curto apenas até o fim da temporada e já soma 4 vitórias em 5 jogos, sendo 2 delas seguidas contra City e Arsenal pela Premier League. Só para termos de comparação, Ruben Amorim demorou 35 jogos para conseguir 2 vitórias seguidas lá no campeonato inglês. Meus amigos, o Michael Carrick
já tinha agradado a muitos, né, na sua primeira passagem lá em 2021, apesar de ser uma passagem extremamente curta, e agora está agradando muito mais. Comentei até ontem com vocês aqui no vídeo, né, que grande parte da torcida acha que ele merece um contrato melhor, né, por mais tempo, caso ele consiga manter o Manchester jogando bem assim até o fim da temporada, né. Vamos ver o que é que vai rolar, mas por enquanto o contrato é curto, apenas até junho, e aí a ideia é contratar um grande nome para poder comandar a equipe na próxima temporada. E só para completar a respeito do Manchester, será que finalmente veremos aquele torcedor cortando o cabelo? Ele fez aquela promessa, né, que só cortaria o cabelo quando o clube conseguisse 5 vitórias seguidas. Os próximos 3 jogos são contra Fulham, Tottenham e West Ham. O Aston Villa está considerando seriamente a contratação do meio-campista Douglas Luiz, e ele poderia acabar retornando ao clube agora em janeiro. O jornalista Jacob Tenswell do The Athletic informou que, embora ainda não tenham ocorrido conversas formais entre os clubes, o Villa está avaliando a possibilidade de recontratar o jogador brasileiro e trazê-lo de volta ao Villa Park. A equipe enfrenta problemas no meio-campo, pois tem Boubacar Kamara fora da temporada e também John McGinn com previsão de ficar fora por 6 semanas. O Villa está apenas a 4 pontos do líder Arsenal e não quer perder o embalo, por isso que eles podem fazer uma oferta por Douglas Luiz nestes últimos dias da janela. Quero te lembrar que o Douglas Luiz pertence à Juventus e está somente emprestado lá no Nottingham Forest. Lá no Aston Villa foi onde ele teve o seu grande brilho, né, no futebol europeu, e inclusive acabou aí entrando na mira de vários gigantes naquela época. E já que eu falei sobre gigantes, né, de olho aí no Douglas Luiz, o Fabrício Romano confirmou que o Chelsea está na briga com o Aston Villa para tentar contratá-lo. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas vale a pena lembrar que o Forest tem que liberá-lo do empréstimo primeiro para a Juventus poder negociá-lo em definitivo, ou então negociar um novo empréstimo, tá bom? Na tua opinião, você queria ver o Douglas Luiz de volta lá no Aston Villa, ou então se mudando para o Chelsea e sendo mais um brazuca lá na equipe dos Blues? Comenta aí a tua opinião, tá bom? Esse foi o vídeo desta terça-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!